O nosso propósito é tornar o mundo um lugar mais seguro. E é essa missão que move nossos mais de 4.300 associados em cerca de 140 países. Estamos aqui no ar com Elas na Proteção, o podcast da revista Proteção, trazendo mulheres potentes da saúde e segurança do trabalho. Estamos nos estúdios da AnimaSeg, aqui em São Paulo, e eu sou Fabiana Raulino. Sou uma pessoa loira, dos olhos castanhos, um grande largo sorriso e tenho 1,75 de altura. Estou usando um blazer preto por baixo, uma camisa preta de bolinhas verdes. E estou com ela, minha dupla de todos os episódios, aquela que divide camarim, desodorante, travesseiro, Carolzinha. Olá, pessoal, tudo bom, Fabi? Bom, gente, mais um episódio, dessa vez bem legal também, né, Fabi? Tem amizade aqui, já quero ser amiga também, eu não tô gostando dessa história. A Fabi só tá trazendo as amigas dela, eu quero as minhas amigas aqui também, tá? Então, ok. É que as minhas amigas são locais. É, eu quero as minhas amigas. Mas enfim, gente, sejam todos bem-vindos, estamos aqui de novo. Vou me autodescrever também, tô nova nisso, mas vamos lá. Eu tenho os cabelos loiros, curtos, tô usando uma camisa azul, tô levemente maquiada, uso óculos, tenho um sorrisão, eu fico rindo mais que tudo. E essa sou eu, Carolina Varela. Fala, Fabi, quem tá com a gente hoje? Bom, Carol já chamou aqui dizendo que está vindo uma amiga. E tem toda uma questão de pessoalidade, de afeto, de jornada. E eu posso dizer que se teve uma pessoa que transformou a minha vida e é uma das maiores responsáveis por toda a minha trajetória, é a maior responsável pelas minhas escolhas de sucesso, é essa mulher. Então, se fosse um episódio meu e eu pegasse o quadro Ela Me Inspira, o nome seria esse, Cláudia Rossi. É um prazer te receber aqui. Queria que você se audiodescrevesse e falasse, né, um pouquinho já trazendo, porque é uma honra ter você aqui no Elas na Proteção, né? Nervosa. Caramba! Olha, não é brincadeira, mas eu tô arrepiada. Eu tô emocionada, tô feliz. Você falou que não são suas amigas, mas calma. A gente já vai ser, né? Sinta-se minha amiga, Carol. Então, mas tá é que bom. a Fabi, a gente tem uma história que é uma história... A gente vai ao longo aqui, né? Do programa a gente vai contando, mas eu conheço essa moça bonita, com esse sorriso largo, como ela mesma descreveu, com esses olhinhos que brilham, com uma energia que é indescritível há mais de 20 anos. E eu sou muito feliz por isso, muito grata por isso. Então, eu que tenho que te agradecer a você, agradecer a AnimaSeg, a Revista Proteção. E nessa autodescrição, pera lá, se vocês são novas nisso, essa é a minha primeira vez. Eu sou loira. Hoje meu cabelo tá ondulado, mas ele costuma ser liso. Eu tenho olhos castanhos claros, sou dentuça, tenho um sorriso também bastante largo, tô com um vestido que ele é preto de bolinha, deixa eu ver isso, preto de bolinha branca e eu acho que é isso. Excelente. E vamos aprendendo a cada episódio, melhorando, isso. A gente tem que aprender a se autodescrever. Clau, a gente não consegue olhar para a ergonomia no Brasil, e um termo que você trouxe com muita força durante todos esses anos. A ergonomia brasileira não é só a francofônica, americana, essa linha. Não, brasileira, como que a gente trabalha. Nosso jeito de fazer, né? É isso, Carol. Fala pra gente um pouco sobre a sua trajetória e faz esse paralelo com a ergonomia no Brasil. Poxa, Fabi, você foi ali na veia, né? Você foi no ponto que, para mim, é um ponto muito importante na minha vida. Porque eu vim, logo que eu comecei a estudar, a tentar entender o que era ergonomia, lá em 92, eu tinha muito acesso à ergonomia que vinha da Universidade de Michigan, da biomecânica, até pela minha formação como fisioterapeuta, isso era muito mais natural, era muito mais próximo do que eu conhecia.
E eu tenho uma pessoa que não é ela, é ele, que me inspirou muito, que é o Dr. Hudson de Araújo Couto. E ele, quando eu comecei a estudar, ele já era Uma referência. referência enorme nesse assunto. Já tinha livros, vários livros. A gente não tinha internet como hoje, então eu ia ali na Fundacentro, que fica em Pinheiros, em São Paulo, e eu tinha muito acesso, eu tinha acesso aos livros dele e outros também, né? Como, por exemplo, a Maria Maeno, uma pessoa muito importante para a nossa ergonomia, e o Ricardo Serrano e tantas outras pessoas que foram referências para mim na época. Mas essa referência ela estava muito ligada à ergonomia americana, que é uma ergonomia mais voltada ali para os aspectos biomecânicos, para a ergonomia física, que tem todo o seu valor, tem todo o seu mérito, mas o meu universo era aquilo. Né? Mais para frente, lá em 2005, olha como demorou, né? Eu fui fazer uma pós-graduação na Poli, em ergonomia de sistemas. E ali era uma ergonomia muito diferente. Era uma ergonomia francofônica, ou seja, ela tinha uma origem francesa. E no início foi uma rejeição, sabe? Ah, não gostei disso. No início eu fiquei um pouco assim, um pouco ressabiada, não entendia muito bem, porque esmiuçavam tanto ali uma problemática, sendo que eu já lá na prática e sempre resolvendo as questões muito rapidamente, eu entendia que aquilo era um entrave praticamente, só que eu fui me apaixonando. Quando eu comecei a de fato entender, e olha que isso foi lá no final do curso, eu falei, caramba, isso é muito bom. Isso de fato é entender o que é feito, como que o trabalhador faz. Isso é o âmago da questão. Não é apenas e somente a postura, o instrumento, a máquina, o mobiliário, o ambiente. Isso é importante, mas, pera lá, se a empresa está doente do ponto de vista organizacional, aquelas pessoas também podem adoecer. Não necessariamente do sistema músculo-esquelético, mas elas podem ter outros acometimentos. E aquilo fez sentido na minha realidade, porque também, nesse momento, a gente estava começando a ter uma diminuição dos... Já era DORT ali, né? Distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Porque inicialmente a gente falava LER, lesões por esforços repetitivos. Já estava começando a diminuir e estava começando a aumentar os casos relacionados à saúde mental. Então, quando eu comecei a estudar ergonomia francesa, eu comecei a perceber que ela tinha uma abrangência que era muito grande. Existe uma máxima na ergonomia francesa que eu acho muito bonita, que é você compreender o trabalho para transformá-lo. E quando eu comecei a entender isso, foi muito difícil. Foi muito diferente. O que foi difícil é que eu tive que me adaptar. Né? Eu tive que, dentro das empresas, colocar essa visão. E nem sempre era fácil, porque as empresas elas criam uma coisa muito prática. Não, qual que é o peso que pode carregar? Qual é a postura que tem que fazer? Que distância que tem que estar essa máquina? Tudo isso é importante, mas não era só isso, não se resumia a isso. Eu precisava entender o modo operacional, eu precisava entender o que se fala muito na ergonomia francesa, os constrangimentos daquela atividade. Eu precisava entender as penosidades, o que era difícil para aquele trabalhador, quais eram os atalhos que ele tinha que usar, os macetes, né, que ele a regulação para ele poder atingir, para ele dar conta da tarefa dele, daquela atividade, né? Como de fato ele fazia. E isso passava por uma série de coisas, não era só o equipamento, não era só a postura, não era só o mobiliário, entrava a organização, entrava a cognição, entrava os relacionamentos interpessoais, a política da empresa. Então, eu comecei a abrir para esse novo universo. Bom, perfeito, legal. Só que aí, tinham duas vertentes que não se falavam muito. Uma era essa economia, eles se bicavam. Teve um congresso, acho que foi lá em 96, em Salvador. E eles convidaram representantes da ergonomia francesa, representantes da ergonomia americana. Foi, assim, uma disputa ali, porque os
os americanos, né? Os americanos não, eram os brasileiros que seguiam a ergonomia americana. Os franceses falavam que eles ficavam fazendo cadeirologia, né? E, por outro lado, os que seguiam a ergonomia americana falavam que os franceses ficavam procurando pelo em ovo. E era a ferramenta contra a filosofia. Bem isso. Reducionismo para ambos os lados. Reducionismo para ambos os lados, porque nenhuma se resume a isso. Né? Mas é isso mesmo, como a ergonomia americana tem essa coisa das ferramentas, dos checklists, né? Dos protocolos, da documentação, é tudo muito pragmático. Né? Então, olha, aqui está o problema, você faz isso, o índice de lesão é tal, a chance é tanto, o peso máximo é X. E a ergonomia francesa não se apega a isso, ela quer entender. É bem profundo o negócio, ela precisa entender como é feito, o que de fato está gerando o problema. Né? Ok, aí comecei a perceber que tinha essa divergência, que tinha essa briga. Quando eu estava lá fazendo a minha pós-graduação, eu não podia nem falar em ferramenta. Imagina se eu falasse em ferramenta. Né? Aí eu comecei a pensar, as pessoas começavam a me perguntar no curso. Porque, lógico, que eu comecei a implementar no meu curso essas diretrizes e conhecimentos, e etc. E as pessoas falam, mas Cláudia, pera lá, a gente está confuso. Você é da ergonomia brasileira, da ergonomia francesa, já dei a dica aqui, já dei spoiler. Você é da ergonomia francesa, você é da ergonomia americana. E eu comecei a falar, mas eu não acho que eu sou isso, eu sou aquilo. Aí um dia eu falei, olha, gente, eu sou da ergonomia brasileira. Porque eu vou pegar o que é melhor ali da ergonomia americana, eu vou pegar o que é melhor da ergonomia francesa e vou aplicar para o quê? Para a nossa realidade econômica, nossa realidade social, a nossa legislação, as nossas normas, né? Sim. E você sabe que aí começou a me dar uma ideia de levar esse mote da ergonomia brasileira. Por que não, né? Sim, com certeza. E aí foi muito bacana, porque outros lugares começaram a se interessar. Então, congresso lá na Bolívia, vamos chamar a Cláudia que fala da ergonomia brasileira. Lá em Portugal, poxa, que curso é esse que fala da ergonomia brasileira? Eu levei o curso lá para Portugal, para o México. Então, comecei a viajar bastante com esse mote. E não teve só esses exemplos mais acadêmicos. Você foi no Jô. Numa época que o Jô não... Pô, nossa, Carol, você lembra disso? Ela com o bonequinho, qual que é o Chiquinho? Era o Chico. Eu tenho ele até hoje. Lembra, assim, Carol? Você tem uma... acabou tornando uma disciplina abrangente. Foi ali que a disciplina começou na minha cabeça, tá? Sinceramente. Quando você falava de ergonomia para alguém, falava assim, o que você faz? Eu trabalho com ergonomia, eu sou ergonomista. Era o que assim é ergonomia? Mas o que você faz especificamente? Mas você não é formada em fisioterapia? Você faz economia? Gente, muita pergunta, né? Então as pessoas não... Ali foi... Eu acho que você falar para a população, né? Aquela entrada ali foi muito importante. Eu acho que para abrir, assim, a mente das pessoas com relação ao conteúdo, para as empresas também, porque a gente, apesar de ter uma legislação muito forte dentro da ergonomia, a ergonomia ainda é a cerejinha do bolo, que a gente vai... Né? Bem assim. Né? E da cultura das massas. Sim. Jô Soares, cara. Com o Chiquinho. Com o Música. Chiquinho, exato. Calma. Pontuando. E aí... E linda e maravilhosa. Não é verdade. Lógico. Estamos aqui falando de exagero. Né? E, cara... O que aconteceu, assim? Primeiro, eu queria que você contasse... Como foi essa história? Como você foi parar no Como cheguei Jô. lá, né? E também, minha amiga, como você fez a gestão do que aconteceu depois? Porque deve ter dado um... Imagina, né? Vai dormir... Quando acorda, telefone explode, assim, igual o Harry Potter, recebendo as cartas. Assim. Nossa, vocês resumiram. Poxa, vocês resumiram tudo, é isso. Não, foi primeiro um privilégio que eu sou muito grata. E é o que vocês falaram, né? Tinha um alcance na época. Né? Acho que talvez era o programa de maior alcance, porque Sim. todo mundo falava do Jô, era o Jô 11h30, né? Gente, a gente queria assistir. Ele definia quem era a autoridade. Ele definia se essa pessoa vale a pena ser ouvida, era ele que dizia. Foi muito, assim, muito gratificante, foi um super privilégio.
Mas como que foi, né? Vamos contar. Todo mundo quer saber. Bom anotar, né? Porque Vou anotar, vai. Eu dava consultoria, não formal, consultoria como funcionário, não, era uma consultoria eventual para uma empresa chamada Herman Miller. Herman Miller, ela tem até hoje umas cadeiras, uns mobiliários que são Sonho de consumo. top, mas são muito top. Eu ia muito lá, né, para também entender o que eles faziam, porque era o que tinha de mais moderno. E ainda, eu acho que ainda hoje. Ainda é uma Que referência, ainda hoje né? é É um grande produto de design, mas é um produto... exato, de design, mas que tem uma apelo, abordagem né? da Uma ergonomia. inteligência. É um apelo bem forte, muito... Exatamente. O Jô, ele tinha comprado, ele usava essa cadeira da Herman Miller. Eu não sei até hoje, de verdade, como que chegou. Eu desconfio que foi esse caminho, mas eu não sei como o meu nome chegou lá. Eu juro que eu não sei. Eu desconfio que foi através da Herman Miller, porque eu tinha muito contato na época com eles. Nem lembro mais, você falou da minha memória boa, eu falei, meu Deus, quem era? Eu já nem lembro mais, mas eu ia muito lá. E, enfim, eu acho que foi através da Herman Miller. Alguém um dia me liga, lá da produção do Jô, Cláudia Rossi e tal, aqui é da produção do Jô. Eu, tá bom, né? Assim, pois não. Se fosse hoje eu recebendo essa ligação, era com certeza um golpe. Não, com certeza. Alguém Fazendo pediu alguma um análise ergonômica, né? né? Não entendi muito bem. Eu, tá, mas assim, sabe, não caiu muito a ficha. Não, é que a gente gostaria de saber se você teria disponibilidade de... Também, calma, tinha um outro detalhe. Sim, tinha um outro detalhe muito importante. Um outro detalhe muito importante que eu estava esquecendo. Se tivesse trilha sonora, agora mudava. Naquela época, eu estava como presidente da Associação Nacional de Fisioterapia do Trabalho. Por que eu lembrei? Porque ela falou, você é a presidente da Associação Nacional de Fisioterapia do Trabalho? Eu falei, sou. Ela falou, você trabalha com ergonomia? Eu falei, sim. Você poderia vir aqui para a gente conversar, porque a gente está interessado em fazer um programa sobre isso, né? Aí a gente conversou por telefone, que, gente, naquela época era telefone, né? Assim, acho que não era nem celular. Não era nem celular. E foi em que ano mesmo, gente? Eu fui em 96 lá. 96, né? Peraí, calma. 98. 98. Eu fui em 98. E ela falou, a gente conversou por telefone, mas eu nem fui lá mais. Da conversa por telefone, ela já quis agendar o programa e agendou. E um dia eles me ligaram, olha, vai ser semana que vem, aí vieram me buscar, porque na época tinha um carro que via te buscar, levava lá no SBT, porque era o João 11h30, ainda era lá, no SBT. E aí eu fui falar um pouco do que era a Associação Nacional de Fisioterapia do Trabalho, que foi muito importante para falar sobre essa área dentro da fisioterapia que estava nascendo, e também para falar da ergonomia, que eu me considero muito mais da ergonomia do que da fisioterapia do trabalho, né? Tamo junto. E para falar da ergonomia, que era uma coisa que me enchia os olhos e ainda me enche os olhos, mas na época, né, era aquela efervescência. E, bom, foi ótimo, fui lá, nossa, o programa foi muito gostoso. Antes de mim, tinha tido uma pessoa, daqui a pouco eu lembro o nome dele, Luiz Carlos Marins. Isso porque ela não tem memória, Fabi. Que demora, minha memória ela é em slow motion. Estamos de olho, senhora Cláudia Rossi. Ela vai vindo, assim, sabe? Ele é um filósofo, antropólogo, ele era maravilhoso. Eu ia ser depois dele, só que a entrevista dele foi tão boa, foi tão legal que eu esqueci que era minha logo depois. Eu entrei na entrevista. Sabe quando você não ficou naquela expectativa daquele, né? Você estava ouvindo. Ele era tão bom, aquele homem, que eu usei várias coisas que ele falou na entrevista dele, eu usei nos meus cursos por anos. Pra você ver que loucura, ele ia ser uma pessoa fantástica. Bom, aí terminou a entrevista dele, gente, sou eu a próxima. Sabe aquela coisa? Aí deu aquela, né? Aquele nervoso. Aí nervoso. Ele chamou, mas foi super bacana, ele foi super acolhedor.
foi engraçado e rapidamente eu me senti muito à vontade com ele. E aí o que você falou, e depois, né? Olha, abriu muitas portas, foi muito bacana. Vários tipos, né, Fabi? Desde gente que ligava para falar que queria uma consultoria na casa dele, né? A empresas sérias Sim. que eu consegui fazer um trabalho bacana dentro. E o que foi bacana também é porque a associação ficou em evidência. A fisioterapia do trabalho ficou em evidência. Era muito importante naquele momento. Até porque a gente teve um congresso. E aí esse congresso, isso ajudou muito nesse congresso, que a gente teve o Enafit e teve o Congresso Nacional de Fisioterapia do Trabalho. Lá nos primórdios da fisioterapia do trabalho. E era uma época em que já tínhamos a NR17, a nossa norma regulamentadora, nos primeiros anos, porque antes da internet, os anos não eram do jeito que passam agora. Então, hoje, em um dia... Todo mundo sabe. Tudo sabe, tudo pode acontecer. Não, 10 anos Você não comprar é um nada. livro. Não era nada. Não Ninguém... é nada. Vamos esperar 10 anos, guardar por 20. E as pessoas ainda não tínhamos o manual de aplicação da NR17. Não tinha. Não, foi 2002, Então, Tony. Tava todo mundo se equilibrando do jeito que dava. Quando entramos um pouquinho depois disso, 4 anos depois, Fabi Raulini estava na faculdade de fisioterapia, tirando boas notas e infeliz. Tamo junto, gata garota. Eu quero trabalhar com computador. Por que que eu fui na onda do guia do estudante? Guia do estudante maldito. E eu não posso largar, porque largar é desistir. Tirava nota boa. 10. Você formou em que ano mesmo, família? Olha, 2003 ou 4? Eu acho que ou foi 3 final ou foi 4 começo. E você 4. Eu e 4. Também. Da mesma Também. época. E aí, eu falei, acabou minha vida, porque eu vou ter que trabalhar com isso para sempre. E agora, qual que eu odeio menos, sabe? Porque realmente eu amava as pessoas. Sim. Tanto que eu não conseguia ser profissional, me doía. E não é para doer, é para você ter técnica e achar o seu propósito. Não era onde estava a minha estrela. Não. Por isso que eu acredito muito em propósito, porque não é tudo que você consegue fazer. Sim. Por isso que há o sofrimento mental. Quando você... Não você até sabe fazer, mas não é onde eu brilho, Não é onde eu você tô tem aquele vibrando. seu dom, né? E falaram para mim, não está tudo perdido. Você sendo fisioterapeuta, você consegue trabalhar, por exemplo, com ergonomia. Já ouviu falar? Não, já tinha internet. Procura Cláudia Rossi. Foi a mesma coisa que eu fiz. E o que Simone Nunes Pinto, minha professora de fisioterapia preventiva, me trouxe foi: você vai ver uma mulher lindíssima, querida, e explicando de um jeito lúdico. Quando eu vi o programa, óbvio, já tinha passado um tempo, final 2002. Então fazia 4 anos do programa. Exato, já tava. Eu falei, eu preciso ter aula com ela. Preciso. É ela que vai me salvar, né? E existe um autor chamado Joseph Campbell, que ele fala sobre a jornada do herói. Né? Que nós estamos lá no nosso mundinho normal e a gente passa pela jornada do herói, e uma das etapas é quando você acha o seu mentor. Aquela pessoa que precisa ser externa a você. Ela não é você. Você precisa daquele farol, daquele que vai, na sua jornada do herói, te dar o próximo passo. E eu fui para a sala dela. Consegui vaga, implorando que já não tinha mais. Era, não, a galera falando, disso. não tem espaço físico. Né? E você, né, Carol, tava... Eu lembro também. Não, e assim, eu doida pra fazer o curso, porque eu pesquisei, né? Eu joguei lá também, apareceu o Hudson Couto e Cláudia Rossi. Era a minha duas opções. E assim, eu falei, meu Deus, eu não tenho esse dinheiro. E eu tinha acabado, né? Eu era mãe, solteira, com uma bebê pequena, tendo que trabalhar numa coisa que eu não conhecia nada, que era ergonomia. Então, eu comecei a ser autodidata, corri atrás ali. Tinha uma referência com o engenheiro de segurança da Bahia, o Jax, que foi um cara muito bacana, me ensinou muito, me entregou, assim, uma tonelada de livros.
Eu ia atrás de material dela, eu me lembro dessa minha amiga, a Amazônia, falar de você também, né? E ela compartilhar comigo, Carol, estuda isso, Carol, estuda aquilo, se esforça e dá um jeito de ir nesse curso, sabe assim? E aquela cobrança, eu falei, mas um dia eu vou conseguir. E assim, acabou o tempo, foi passando, a gente vai, né? Vai como tem que ser, e vai aprendendo. Eu fui para dentro da universidade, né, na UFRJ, Copa UFRJ, pegando material com eles, toda vez que eu ia para alguma refinaria aqui, né? Lá em Duque de Caxias, aquelas coisas. Mas aí foi ficando distante, mas sempre foi uma referência, porque ela sempre publicou bastante coisa, assim, né? Eram artigos, eram participações em eventos específicos, eu tava lá só assistindo, olhando, então sempre foi uma referência. E agora é o meu tan. Uma coisa que só meu pai, já falecido, e meu marido sabem. Ai. Todo mundo sabe que Cláudia Rossi está na minha origem como ergonomista. Ponto. Ela tá na minha origem como professora. Ah, que gata garota, porque ela realmente... E eu escolhi Que honra! esse programa para dizer que hoje eu tô no doutorado. Você vai me deixar mais emocionada. No Senac São Paulo. Eu fui por muitos anos uma professora de referência. Muito. Por acolhimento, metodologias ativas, e foi com ela. Inspiração, né? Chama todo mundo pelo nome. Eu percebi, pela atitude dela, que chamar pelo nome é importante. Muda o jogo. O nome, a gente recebe ele antes de vir para este mundo. Então, quando você chama a pessoa pelo nome, é com ela. Ela é única para você. E ela decorava. Esse papinho de que tem memória curta, não sei da onde. Não, eu fui estamos de atrás olho. de metodologia para ser como ela. Existe uma metodologia chamada Palácio da Memória, que você começa a contar histórias por associação e aí você decora as coisas. Virei perita nisso. Então, eu comecei a brincar com isso, aliás. Tinha sala de 50 pessoas e eu falava, até o final da aula eu vou decorar o nome de todo mundo. E decorava. Por causa dela. Olha. Você não sabia kit disso. que a gente recebia no curso. Não tinha crachada. Não tinha. E uma pasta branca. Tinha aquela pasta linda, branca. com todos os slides já. Não tinha isso, era pioneiro. 80 pessoas sendo tratadas pelo nome, especiais, e já trabalhando por projeto. Coisas que eu fui dar esses nomes, metodologia ativa, acolhimento, trabalho por projetos, eu fui dar esses nomes depois. em 2016. Você vê que curioso. Dizem, né, que o discípulo, ele supera muito o mestre, né? E é o caso da Fabi. Porque a Fabi, depois... Sabe o que é gostoso quando você é professora? Eu não me aguento. Sabe o que é gostoso? Ela quando você é reverteu professora? aqui, ó. Ela reverteu. Ela é boa, ela é boa. Não, mas é muito, muito verdadeiro isso. Quando você é professora, que você vê... Eu conheci a Fabi com 19 anos. Uma menininha, uma mocinha, saindo da faculdade. Não sei se você já tinha terminado ou estava terminando. Estava terminando. Cabelão comprido, linda. Eu tinha um filhinho que deveria ter lá os seus 4 anos na época, 5. Ainda descobri que esse meu filho faz aniversário no mesmo dia que ela, que você imagina que já foi Já aquela... conecta ali, né? Já teve aquela coisa, né? Já teve aquela paixão. Então você fica meio filha, né? Sim. Aí a vida, ela não é sempre tão linear e tão como a gente quer. E a gente vai indo. Eu vou por outro caminho, a Fabi foi por outro caminho, mas eu sempre antenada onde ela tá. E mais do que antenada, vinha muita gente de onde ela dava aula, qualquer lugar que ela estivesse, que ela indicava o meu curso e as pessoas iam falando muito bem dela. Não, porque a Fabi é maravilhosa, é a melhor professora que eu já tive. Eu era uma máquina de Xerox. Aí, ó. Não, mas se ela tá falando que ela se espelhou em mim, eu digo que ela superou em muito. Porque eu comecei a me espelhar nela, que eu falei, gente, olha como as pessoas gostam da Fabi. Como ela tem essa coisa... Um carisma, porque né? além de ela ter o conteúdo, que é importante, ela tem algo mais, que eu não sei nem dar exatamente o nome, se é a energia, se é o carisma, se é o... Que sabe? linda. E isso é muito verdadeiro. Quem sim, convive sim. com ela sabe. Com né? certeza. E, então, assim, eu ficava sempre muito feliz de ver a trajetória dela. Não só como professora, mas acadêmica. Porque ele foi fazer mestrado, foi fazer doutorado, agora está fazendo doutorado em inteligência artificial. A pessoa foi longe, hein? Né? A pessoa foi muito longe. Ter o programa junto com essa moça linda e maravilhosa aqui do meu lado. Ou seja,
eu só fico muito feliz, né? A gente, eu acho que eu já estou entrando naquela fase, uma fase que você meio mãezona, que você vê, né, as pessoas que estiveram com você, ao mesmo tempo que eu também já estou indo para uma fase de conclusão do meu... Então, não que eu vou parar, Sim, não vou parar, mas né? Mas nitidamente você já conquistou bastante coisa, né? exato, e aí você começa a ter muita satisfação, sabe? Sim. Você começa a ter aquela coisa do prazer de ver as pessoas boas se dando bem, Sim. né? O que elas estão construindo. E mais do que isso, essas pessoas inspiram a gente, ensinam a gente, e quando você acha que você tá... então tá bom, né? Como a gente falou agora, Sim. já fiz muita coisa, Sim. né? Aí você fala, não, mas olha que bacana que ela tá fazendo. Eu acho que eu também vou fazer algo assim. Ou seja, dá um novo ânimo. Um novo gás, é né? verdade. Cláudia, você lá atrás fez simpósios de ergonomia e no meio do simpósio fez uma roda de capoeira. Meu Deus. Ela tá tirando coisas. É por isso que é interessante. Aí, Está o tirando coisas. pessoal fazendo roda de capoeira, pessoas extremamente habilidosas, ela prende o cabelo e entra na roda de capoeira. No meio do simpósio. Não acredito. E assim, ela virou para uma pessoa muito especial, a mãe dela, sempre ali. Eu olhava para a cara da mãe dela para ver se havia qualquer estranhamento. Nunca. Minha mãe Totalmente E ela natural. estava em tudo. Ela topava tava em tudo. tudo. Minha Ela mãe estava em topava, tudo. E a gente havia... Se a gente está falando de pluralidade de funções, a mãe dela era gestora dos cursos, era quem recebia, era quem dava o certificado, Que da hora. era quem Relações explicava- públicas. Não, era o brilho. E segura minha bolsa, faz não sei o quê. Terminou a roda de capoeira, soltou o cabelo de novo, pôs o O casaco. terninho, porque botou- na época o máximo era terninho. E volta pro... Passa o tempo, né? Facebook com as suas fotos e o seu feed de notícias. Me vem uma foto dela de cabeça para baixo. Meu Deus. Você já estava acostumada, porque a capoeira tinha isso, Olha, cabeça pra baixo. totalmente, né? Isso... Você falou, E normal. aí, Cláudia nos traz... E assim, você, né, Carol, que é da escalada, que é do esporte de aventura, radical e um radical inclusivo, porque a Carol, ela tira o medo e fala, vem, Sim. que qualquer pessoa consegue. Ai, eu quero ir, Carol. Então tá bom, hein? Olha, tá Aqui anotado ou em aí. Manaus? Alguém anota aí, por favor, Não, eu Alexandre. quero ir. Aqui em Olá. Campinas. Eu moro em Campinas. Nós vamos fazer uma Então vivência tá de bom. escalada Eu vou. das mulheres. Vamos fazer? Vamos. fazer. Não, mas tá me bom. chama, tô falando Fazendo sério. tudo. É um projeto para Um projeto para o- episódio. é. né? Projeto de episódio. E aí, ela me traz o polidense como um exercício extremamente completo, E- Mas é mesmo? posta e se posiciona. E acho que deu para perceber, para quem consegue visualizar, mas para quem não, eu vou descrever, ela demora para piscar e ela nos olha em profundidade. E isso faz com que Cláudia seja única. A gente do nada olha para ela e Eu amo realmente ficar conversando, né, com o nosso querido idolatrado Alexandre, que é quem nos abre alas para ter esse programa. Estávamos falando sobre como precisamos de heróis. Como né, que o Alê fala, puxa, eu me espelhei muito no Roberto Marinho. Sabe, o Roberto Marinho já tinha uma história, uma trajetória, ele criou e Com fez. 60 anos, né? E também, né, o Alexandre, nessa pluralidade multimídia, ele, para mim, Sim, é uma com grande certeza. referência, um grande herói. E Olha aí, você está Alexandre. sempre nessa frente. E hoje, quando você fala que está nesse período, né, Carol, de calma e de reflexão, é sempre o caminho em que a pessoa decide o assentamento, o ler de novo, mudar. E sabemos que você agora, na neurociência, com seu mestrado, queria que você contasse um pouco sobre esta fase. Putz, perfeito. Olha só, é perfeito porque assim, você é exatamente a continuidade, né, do que eu estava falando, de eu achar que eu já estava, poxa, tantos anos, de 92,
né? Não é que eu comecei a trabalhar exatamente em 92, mas 92 foi o start do negócio. Até agora, poxa, eu já perdi a conta de quantas consultorias, de quantas empresas, de quantos cursos, de quantos simpósios, eventos. Quantos alunos, quantas vidas alunos, passaram, né? Quantos cursos. Mas chega uma hora que eu tava um pouco assim, ai, não sei se você para de ter estímulo, prazer ou até mesmo um desafio. Não é bem isso, mas chegou uma hora que eu queria ter de novo esse frio na barriga, né? De descobrir algo bacana. Só que eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu não conseguia pensar em outra atividade, Até fui fazer uma formação em coach, fui fazer uma formação, fui fazer umas outras coisas, mas não. Eu falei, eu conheço ergonomia, eu acho que eu tenho um pouco. Eu sinto que eu tenho esse dom do. Onde está a minha estrela. Onde está ali, né? Talvez o dar aula e a ergonomia em si, porque é fácil para mim, eu consigo entender aquela coisa toda e enfim. Aí só que estava faltando alguma coisinha, né? E eu estava indo muito para essa área da ergonomia francesa, dentro da ergonomia francesa, os aspectos organizacionais, dentro dos aspectos organizacionais, eu comecei para os aspectos cognitivos. E eu comecei a me encantar novamente, sabe? Paixão, de brilho nos olhos. Quando eu começava a estudar, sempre eu fui muito autodidata e estudar e ler, eu falava, nossa, mas isso é muito bacana, isso tem muito a ver, eu comecei a me empolgar, mas eu sentia que eu precisava de algum embasamento maior. Não só no meu autodidatismo, eu queria algo, né, mais estruturado, entender o que está acontecendo, Aí era a pandemia. Pandemia, onde que eu vou? Sim. Eu descobri uma pós-graduação lá da PUC em neurociência. E que eu podia fazer remoto, pelo menos na época. Né? Eu podia fazer remoto. Eu amei aquilo. Eu falei, nossa... Aí eu fui ver os temas dentro da pós-graduação. Eu amei todos os temas. Todos. Foi empolgada. Eu estava muito empolgada. E muito feliz de ter encontrado aquilo. E realmente veio ao encontro do que eu já estava desenvolvendo dentro da ergonomia cognitiva. Porque aí eu comecei a me interessar por uma área específica que é o erro. Dentro da ergonomia, a gente não fala erro humano. A gente busca falar em erro. Erro sistêmico. O ser humano, ele está dentro desse sistema. Ele faz... É uma parte da engrenagem, né? Se ele errar, é porque provavelmente esse sistema está doente, né? A menos que seja intencional. Aí são outros 500, inclusive, são um tipo de erro. Mas eu comecei a gostar muito dessa parte de entender a confiabilidade humana e o erro. E eu gosto muito de aviação. Tenho um morro de medo de avião, pavor de avião. E olha como é, né? Essa coisa do medo e do desafio. Sim. Aquele meu medo de avião, eu comecei a estudar sobre o erro na aviação. Então você assiste o canal do Lito. Adoro. Aviões e música. Todo dia eu assisto na minha casa. E as análises que ele faz. Lito, segue a gente. Lito. Impagável. Ele precisa. Gente, adoro. Gente, fonte ali Fala olhando pra sua câmera. Ô, Lito, segue a gente. Aviões e música, amo vocês. E é muito bacana. Mas eu gosto real. Eu também gosto muito. Não é seríssimo. E aí eu comecei a querer entender um pouquinho dessa coisa. A aviação tem um estudo muito grande sobre erro, óbvio. Sim. Né? Então eles têm protocolos para entender, retrospectivo, né? Teve lá um acidente, eles têm todo um protocolo e eu fui entender aquilo. Eu me apaixonei e o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre a neuroergonomia na mitigação do erro. Quem dera todo mundo fizesse trabalho de conclusão de curso com algo que motiva, né? E que você ama, porque eu queria ler tudo sobre. Eu gostei, assim, realmente foi mais do que fazer aquele trabalho. Eu aprendi muito com aquilo. Terminei de fazer essa pós-graduação e adorei essa parte da neurociência, que aí dentro da neurociência tem a neuroergonomia, que é um paralelo com a ergonomia cognitiva. Tem pequenas diferenças, mas elas estão ali, juntinhas. Irmãs. E eu
no pole, né? Que o meu pole ele é mais acrobático do que dance, porque eu sou péssima para fazer dança, essas coisas. Eu gosto de força, de fazer movimentos Gente, acrobáticos. já tem uma nova escaladora. Ah, eu gosto. Você vai gostar demais de escalar. Adoro. Não, adoro. É o que a gente faz, escalada. Na Isso, barra, a gente escala a barra. Sim. Vou gostar muito, pode ter certeza. A gente escala a barra. O nome é esse, você sabia? Chama escalada. Você vai subindo a barra. Sim. Demais. Inclusive, eu tenho uma amiga, se ela tiver. Eu agora vou ter que mandar esse link quando sair, vou mandar pra ela. Você tem que assistir. Tem que Porque, ó, eu falei seu nome lá. É a Li. A Ninha, ela faz o. Ela faz o pole, ela tem. Cara, incrível. Tem uma habilidade, tem uma força. Tem uma E escala super bem. Então, eu conheci ela na escalada, aí vi que ela tava dando aula de pole dance. Eu falei, meu Deus. Professora. Bom, veja bem, Incrível. eu Mas, agora eu tô enfim. achando que ela tá criando uma certa expectativa sobre Eu mim. já estou. E eu acho que eu não sei nem se eu consigo subir o primeiro. Consegue? Se não consegue, eu te empurro, mas você vai. me empurra, porque eu sou super medrosa. Mas, enfim. E aí, dentro do pole, eu tenho uma amiga, que é a Vanessa Suzuki, e ela é mestre, doutora, dentro da Unifesp. E ela é orientadora do mestrado. E ela assim, Cláudia, eu vejo tanto você falando sobre ergonomia cognitiva, tal. Por que você não faz um mestrado? Eu falei, caramba, será? Eu não sei se eu tenho tempo, porque é aquilo que você falou no início, Carol. A gente tem família, tem filho, você tem a sua vida, né? Você é mulher, você também tem os seus interesses, como Sim. o meu esporte, as outras coisas da Sua vida, vida, né? Até há pouco tempo atrás eu cuidava da minha mãe, além dos meus filhos, e tenho trabalho, né? Isso. E tenho trabalho que já é pesado. Eu pensava, como que eu vou conseguir me dedicar a isso? Mas eu comecei a perceber que nesse ciclo, aonde eu achei que dentro da ergonomia eu tenho bastante coisa, faltava algo para mim, no sentido do meu aprimoramento pessoal e profissional. Não só a pós foi muito legal, mas eu queria mais que isso. Eu sempre quis fazer o mestrado, mas os meninos eram pequenos, eu não tinha condição, eu tinha que trabalhar, Você tinha eu que fazer tinha escolhas, que né? trabalhar, não tinha condição. Exatamente. Eles estão grandes. Eu falei, pera lá, eu tô num momento que os meninos estão grandes, né? Meus filhos têm 23, 24 anos, 2 homens formados. No meu trabalho, eu tenho condições hoje de organizar, de não aceitar tudo, de fazer só algumas coisas. E com isso, eu tenho tempo, sim. Eu falei, Vanessa, eu tenho tempo, eu quero. E ela me ajudou demais, porque eu não sabia montar um projeto. Ela me ajudou muito a montar esse projeto, a levar esse projeto. Entrei dentro da cirurgia plástica, que é um departamento, na verdade é o departamento de cirurgia da Unifesp. Dentro do departamento de cirurgia tem a cirurgia plástica e eu tô no mestrado de ciência, tecnologia e inovação dentro da cirurgia plástica. Claro que eu não sou uma cirurgiã plástica, então eu não sabia se eles iam aceitar. Uhum. Só que o meu tema, ele é outro tema que me encanta muito, que é justamente, primeiro eu tinha pensado em falar sobre o erro, né? A confiabilidade ou o erro dentro da cirurgia, criar um protocolo para evitar isso, ou para mitigar, ou para prevenir, ou para treinar, Sim. né? Treinar os novos residentes. Mas no decorrer do negócio, eu comecei, e isso juntou com outras coisas, congresso que eu fui convidada para falar, olha só como as coisas convergem, né? Um outro departamento também de cirurgia dentro da Unifesp me convidou, através de uma outra amiga minha, a Daniela, me convidou para participar de um congresso ano passado de cirurgia, para falar de ergonomia. Aí eu comecei a pensar, poxa, eu desenvolvi tanta coisa de ergonomia para esse congresso, por que não falar de ergonomia e neuroergonomia na cirurgia? Que é uma coisa que é muito importante e tem muita carência, principalmente a neuroergonomia, a ergonomia cognitiva. E o pessoal gostou muito. Então, o objetivo desse mestrado agora é fazer um livro de ergonomia e neuroergonomia na cirurgia.
E é algo que, novamente, como eu falei, sabe, tá motivando, tá dando aquele, poxa, que bacana, eu vou poder criar algo concreto e isso tá me trazendo um monte de conhecimento, um monte de desafio e, novamente, aquele frio na barriga. E se sentindo com 20 anos, vai, porque parece que tem 20 anos, se sente... Você só não envelhece, minha gente. A mente parece que tá do mesmo jeito e eu acho isso incrível, eu acho que isso faz muito sentido. E com novas conexões e novas conversas. Com outra sabedoria, outra maturidade. A gente precisa disso. Você estava falando, eu quebrei o pé, né, algumas vezes. E quando a gente chega no hospital, é um protocolo da OMS, da Organização Mundial da Saúde, riscar um X. Sim, Essa membro não. afetado. Não é, sabe? Essa daqui não. É a outra. É a outra, né? E eu lembro que, de novo, né, a gente tem alguns preconceitos e nisso a neurociência ela é importantíssima para a gente modelar, remodelar. Sim. Carola Videira, uma amiga, sempre diz, não temos problema de aprendizagem, temos problema de ensinagem. Ensinagem. É verdade. Adoro. É uma boa sacada. E eu, nos meus preconceitos, olhei e falei, mas que coisa mais Pra quê? caseira, sabe? Uma bique. E a moça me falou, a melhor solução é aquela que tem maior alcance, sem precisar de estilização para cada lugar. Então isso funciona. Funciona. Riscar, dá para riscar em praticamente qualquer lugar. E estudar isso. Esses profissionais cansados, escassos ainda, porque são pouquíssimas pessoas que tiveram acesso a essas formações. Pouco diversos. Então, estudar o erro e ter protocolos de proteção. Olha onde chegou Cláudia Ross. É muito bacana. E é muito bacana. E é uma área, e aí você vai entrando nessa área, você vai descobrindo várias coisas, né? Então, o médico, ele tem uma pressão de tempo, ele tem a pressão pela qualidade do resultado, ele tem a pressão institucional, dependendo de onde, né? Ele tá fazendo aquela cirurgia. Não, para falar a verdade, sempre tem. Ele tem a pressão da equipe, ele tem um método, né, que ele tem que seguir. Então, são várias questões relacionadas à cognição, à atenção mental, e que são passíveis de engano. Não vou nem falar erro. Sim. Mas que, se você pensar em sobrecarga, se você pensar que eles têm muito, como você falou, são jornadas extenuantes, alguns até saem, a residência nem sempre prepara, toda a preocupação é com a equipe e o paciente. O método, o resultado. Pouca preocupação com eles próprios. Sim. E isso gera uma série de problemas. Então, a gente vê cirurgiões jovens tendo que reduzir carga de trabalho, reduzir ou por um aspecto físico ou emocional. Você tem um monte de gente, um monte de profissional que tem aposentadoria precoce, eles precisam mudar de área, porque se lesionaram, né? Tem alguma lesão, alguma disfunção que não deixa eles terem a mesma precisão. Então, ele próprio, como ética e como autocrítica, ele muitas vezes prefere dar um passo para trás. Mudar de área, ou só muda de área. E outros têm algum problema tão sério que nem, sabe, ele acaba tendo uma aposentadoria mesmo, precoce. Cláudia, e você que sempre, tão plural, sempre você fala muito, não, eu tenho alguns medos. Precisamos encontrar outras palavras, porque você vai. E é este seu dom de olhar nos olhos, aprofundar e contar histórias, ele é impagável. Então, com tantas conexões, tantas pessoas que foram tocadas por você, tantas situações, tantas consultorias, tantas aulas, acho que dá pra gente chamar um quadro. Dá pra chamar um quadro. Assim, talvez a gente mande assim, né? Ela, junto com o mestrado, mande pra gente uma sequência de shorts, assim, de vários cases que ela pode contar. Mas a gente vai chamar agora o nosso quadro
conta pra gente onde, nessa vasta, rica e extraordinária história de Cláudia Namur Rossi, para ela selecionar, né, Carolzinha, uma história pra gente. Conta pra gente uma história que vale a pena ser contada. Seja porque é engraçada, porque é perrengosa, porque é desafiadora, porque é tocante, porque ensina alguma coisa, fique a sua, né? A gente acredita em propósito, né? Vai fazer o download. O que vier no download, deixa vir. Vamos rodar a vinheta aí, vai lá. Eu vou falar então uma tocante. Tá. Para mim tem um significado muito especial porque é onde tudo começou. Tem algumas pessoas que são muito importantes na minha carreira. Eu poderia citar a doutora Dalva Souto Maior, Fabiana Raulino. Carol, você, por todo esse acolhimento agora e energia. Eu tenho Maria Maeno, tem Cláudia Bahia, que foi uma precursora da ergonomia fora do Brasil, fora de São Paulo, na Bahia. E eu tenho uma enorme gratidão. Mas o que eu queria contar aqui um pouquinho para vocês? Como que eu caí nisso, da ergonomia? Porque, veja, a ergonomia em 92, o que era? Era muito, como dizer, era mato. Era mato, mas era mato mesmo. Né? Tinham, como a gente falou, tinham pessoas que Não, já tinham trabalhos bem forte, interessantes, sim. fortes, que são realmente os precursores da ergonomia. Bom, tô eu lá na faculdade, Fabi. E uma coisa que eu não contei para vocês. Antes de fazer fisioterapia, eu fiz 2 anos de psicologia na PUC e fiz 3 anos de enfermagem na Unifesp. Gente, a pessoa tem quanto? 75 anos? Você tem? Só para eu calcular aqui. Pelo amor de Deus. Jesus, tá bom, vai, volta, continua. Quase. Eu tinha entrado em psicologia, estava muito feliz, mas falei, não é isso que eu queria uma coisa mais relacionada a corpo. Prestei novamente vestibular, entrei na Unifesp em enfermagem. Só que eu não gostei da enfermagem. Eu achei uma coisa muito bacana, mas eu não me via igual você na fisioterapia, não se via? Eu não me via. Era lindo todas as outras pessoas. Tudo era legal, mas mas eu gostava. Eu achava lindo, mas eu não me via. Eu queria uma coisa realmente mais relacionada à parte corporal. Um dia eu tô lá no Hospital São Paulo, com minha turma da faculdade, eu vejo umas pessoas trabalhando na físio. Eu não sabia o que era. Eu falei, olha que lindo, o que eles estão fazendo? Fisioterapia. Eu falei, eu me apaixonei. Eu falei, eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso. Bom, eu não tinha como pagar uma faculdade de fisioterapia. E eu queria muito fazer fisioterapia. E também não podia voltar para o vestibular, porque nisso já tinha 2 anos de psicologia, 3 anos de enfermagem. Como que eu ia voltar para fazer novamente vestibular, né? E eu tinha que passar numa faculdade não paga, né? Eu poderia fazer vestibular, mas eu teria que passar na USP. Ia ser um pouco difícil. Aí alguém falou para mim assim, conversa com a doutora Dalva Souto Maior. Tem uma pessoa aqui na Unifesp que se tem alguém que pode te ajudar, essa pessoa é ela. Eu falei, tá bom. Eu nem sabia quem era, não fazia nem ideia, mas sabia que o escritório dela lá era num determinado lugar. Fui para lá, no escritório dela, a secretária olhou para mim e falou assim, olha, a gente tem hora com ela, acho que o ano que vem, daqui, não sei, eu assim, né, o ano que vem, ela falou assim, porque eu vou ter que fazer um encaixe para você, porque ela tinha algum cargo político também, ela viajava muito. Mas eu acho que eu sempre tive um santo muito bom. Eu tenho muita gratidão por muita coisa bacana, Jô Soares, mas tanta coisa, vocês, tanta coisa bonita que aconteceu, sabe? Entra ela na sala. Ela olhou pra mim e fez assim, nossa, você é a cara da minha filha? Já conectou ali mesmo, né? Aí ela falou, você veio fazer o quê? Eu falei assim, não, eu queria falar com a senhora, mas eu tô marcando já o horário pro ano que vem. Aí ela, não, vem aqui comigo, entra aqui. Eu entrei com ela. Ela falou, o que te traz aqui? Eu falei, olha, eu queria muito fazer fisioterapia, eu faço enfermagem, eu gosto muito, mas eu tenho um sonho de fazer fisioterapia, mas eu não posso pagar. E eu queria saber se a senhora teria como conseguir, se eu entrar numa faculdade, conseguir bolsa para mim, né? Ela falou assim, sim, eu tenho. Eu expliquei que minha mãe tinha muito mais idade, minha mãe era bem mais velha que eu, né?
Meu pai tinha morrido quando eu tinha 2 anos, eu tinha que trabalhar, eu tinha que ajudar em casa, eu não tinha condições de estudar, e também eu tinha que sair da enfermagem, que era o dia inteiro. Era um outro ponto, né? Ela falou, olha, se você... Eu tinha que achar uma faculdade à noite. Aí ela falou, se você entrar na Uniban, que é a Universidade de Bandeirantes, eu conheço muito o diretor, eu acho que eu consigo um desconto bom para você. Ela falou, mas você tem que entrar, sim, numa ótima colocação. Falei, tá bom, né? Fui lá, prestei vestibular. Se eu não me engano, eu entrei em 2º lugar, sei lá. Foi uma boa colocação. Voltei. Ela fez uma carta para ele, pedindo bolsa. Ele me deu 90% de bolsa. É muito, gente. É bastante, você tá doido? Eu tive essa bolsa durante os 4 anos da faculdade, graças a ela. Então, eu sou muito... doutora Dalva Souto Maior, família da doutora Dalva Souto Maior, eu sou muito grata. Ela que me colocou na fisioterapia. Lá na fisioterapia, termino o curso da fisioterapia, eu trabalhava para eu poder pagar os 10% que eu tinha que pagar e ajudar na minha casa. Eu fui trabalhar num telemarketing do Banco Sudameris. Essa história também é muito importante e muito bonita. Chego nesse telemarketing, 18 pessoas contratadas, a dedo, por uma pessoa muito especial, que é o Davi Lederman. Davi. O Davi, ele era um engenheiro, ele é um engenheiro, uma pessoa muito visionária, e ele estava montando essa central de atendimento numa época que as centrais estavam surgindo no Brasil. Então tinha protocolo de atendimento, um monte de coisa. E ele começou a perceber que essas 18 pessoas que ele contratou tinham várias habilidades. Eram pessoas jovens, cada um fazendo faculdade, alguma coisa interessante. Ele começou a criar grupos dentro do Sudameris com essas pessoas. Então, quem estudava administração, fazia alguma coisa relacionada à administração, quem fazia jornalismo fazia o jornalzinho da central, quem fazia marketing fazia análise da concorrência, e aí? Aí ele chegou para mim e falou assim, o que você faz mesmo, Cláudia? Eu falei, fisioterapia. Aí ele, poxa, o que eu vou fazer com você? Onde que eu vou colocar você, né? Porque todo mundo fazia administração, psicologia. Aí ele falou, olha, tem um negócio que está acontecendo. Nisso, a central já tinha crescido muito. A gente já estava com umas 500 pessoas lá. Ele falou, olha, nesses últimos anos, a gente começou a ter muito afastamento aqui por causa de LER. Na época falava LER. Eu, o quê? Ele, lesões por esforços repetitivos. Eu queria que você fizesse algum projeto para me ajudar a diminuir isso. Já que você é fisioterapeuta. Eu não era fisioterapeuta, né? Eu estudava, estava na faculdade. Uhum. Fui para a faculdade, tinha um professor de ortopedia que me falou um pouco mais sobre LER, e alguém me falou, vai na Fundacentro, pesquisa lá. Eu fui, era perto de casa, eu fui. Comecei a pesquisar. Que legal essa história. Não. Eu nem sabia o que era LER, eu não sabia o que era ergonomia, eu não sabia nada. E aí, aquelas pessoas maravilhosas, como eu falei, né? Maria Maeno, Ricardo Serrano, Hudson de Araújo Couto. Eu montei um projeto para a central de atendimento, que era de ergonomia, e levei para ele, teórico, né? Eu não tinha a menor ideia se aquilo dava certo, se aquilo que eu estava colocando lá, que tinha que ter uma cadeira assim, é uma característica de todas as mulheres que sentaram nessa cadeirinha aí. Ô povo corajoso, viu? Empreendedor. Eu acho que eu era sem noção naquele momento, porque eu não tinha nem noção do que podia ser. Eu não sabia o que era. Na hora que eu levei, quem teve muita visão foi o Davi. Ele pegou o projeto e falou, nossa, isso é muito bacana. A gente vai implantar isso aqui. Eu falei, mas peraí, Davi, eu não tenho certeza que isso dá certo ali no livro. Ele, não, a gente vai fazer. E eu tinha botado a gente trabalhava no andar térreo, a gente mudou para o 2º andar desse banco, do Banco Sudameris, e eles fizeram um andar inteiro, exatamente como estava no projeto. Tratamento acústico, iluminação suplementar, iluminação geral, cadeira com regulagem de altura. Não tinha, gente, não se falava nisso na época. Tanto que as cadeiras e as mesas foram protótipos, que as empresas faziam para a gente testar. Eles fizeram tudo. Aí eu falei, bom, agora eu vou fazer o meu TCC... Isso aqui. Sobre isso. Fotografei tudo, como foi todo o processo e tal. E apresentei esse TCC. Quando eu apresentei esse TCC, aí vem uma outra pessoa muito importante na minha vida, o Sérgio Mingroni, um fisioterapeuta que é
referência e o pai de muitos fisioterapeutas. Aliás, teve uma homenagem a ele agora, recentemente. Apresentei o TCC, ele levantou emocionado e falou assim: hoje está surgindo uma nova área na fisioterapia, a fisioterapia do trabalho. Sabe, assim, para mim não tinha ainda nenhum significado isso. Eu estava entendendo o que era ergonomia ainda. Ele falou: a gente vai criar a Associação Nacional de Fisioterapia do Trabalho e você vai ser a presidente. Eu estava apresentando meu TCC da graduação. Eu nunca tinha sido presidente nem do Grêmio escolar. Grêmio, nem do clube. Grêmio é ótimo, velho. Nem do clube das meninas da faculdade. Aí ele falou: eu vou ser o vice para te orientar, mas a gente vai montar essa associação. E hoje está nascendo a Fisioterapia do Trabalho. Aquilo foi tão marcante para mim. Nisso, olha só, eu tinha o Sudameris com um projeto feito. Todo mundo ia visitar o Sudameris, as outras empresas iam visitar o Sudameris. Quem fez? Foi uma tal de Cláudia. Eu saí do Sudameris, porque eu me formei, as outras empresas começaram a me contratar para dar consultoria com base no que eu tinha feito. E, ao mesmo tempo, a gente encabeçou, quando eu falo a gente, era eu, o Sérgio Mingroni, sendo a alma, a cabeça, tudo da associação, porque eu não tinha a menor noção, e mais um grupo junto. A gente montou a Associação Nacional, a ANAFIT, a Associação Nacional de Fisioterapia do Trabalho. Então, essas pessoas, por que me toca? Porque elas mudaram a trajetória da minha vida. Se eu estou aqui hoje, conversando com vocês, é graças a essas pessoas. Que legal, que história demais, né, Fabi? Entendo bem. Muito legal essas coisas, essas histórias são incríveis, gente. Incrível, incrível, incrível. E me emociona muito. Então, valeu a pena você contar essa história, gostei demais. Assim, como estar num local, ver uma coisa, conectar com alguém, às vezes muda a sua vida. A gente falou disso hoje, né, Fabi? A gente fala pouco do espiritual, né? Porque a gente não quer sair do técnico. Sim, a gente quer evitar certas bandeiras. Mas, gente, existe essa energia. Existe um negócio que converge para aquilo que... Não, eu não sei, mas eu sei que as coisas que a gente está fazendo hoje, que elas vão ter um reflexo, às vezes, uma década depois, né? E a gente vive numa era ou muito... Ou 2 décadas. Ou 3. Ou 3. A gente vive numa era muito imediatista. Eu vejo, às vezes, as mulheres mais jovens, as meninas que estão começando agora, num desespero de ser bem-sucedida com 21 anos. Calma, mulher! E o bem-sucedido... ele é muito relativo. E vai mudando de acordo com a sua fase da vida. Calma. Não tem problema de começo querer dinheiro. Porque aí você vai querer dinheiro, você vai conseguir, vai ver que não é tudo isso. Aí você vai perder e vai ver que também não é tudo isso. E aí vai mudando, né? Eu vi isso é importante, porque a tua história, olha onde que você tá hoje, né? Em 2024, tudo que você construiu, a virada da sua carreira, ou melhor, não virada, mas os novos estudos e tudo mais, as novas conexões, e agora finalmente conheço pessoalmente, mas assim, fica esse recado pro pessoal, olha, o que está acontecendo hoje com você vai ter um reflexo daqui a 10 anos. O que está acontecendo com você hoje? Exatamente. Né? É o que a gente estava falando isso com meu filho hoje. Filho, o que você está fazendo agora é uma construção para daqui 10 anos. Porque eles são muito imediatistas. Isso que você falou agora, talvez que a pessoa tem 20 e poucos anos, ela já quer o sucesso. É porque elas têm essa coisa da mídia, né? Sim. Eu penso que hoje esses influencers, é tudo muito bacana, mas de alguma forma eles pensam que tudo é isso, né? A pessoa já tem 20 anos e tem não sei quantos seguidores e ganha tantos milhões e tem não sei o quê. E nem sempre é assim. Pode ser assim, que bom que é para algumas pessoas. Mas para a maioria não é. Para a maioria é uma construção. Né? Olha aqui a Fabi, olha você que falou que queria tanto conhecer, fazer Eu vim até você. Eu lembro. Que coisa louca, né, menina? Um ponto não foi você que foi até mim, eu vim até você. Eu queria te trazer esse ponto, né? Infelizmente, chegando ao final, ponto da escalada. Acho que aqui temos a conquista de muitas montanhas. Sim. A conquista da montanha ergonômica, da montanha da fisioterapia do trabalho, a conquista da montanha educacional, agora a conquista, né, a escalada no mestrado.
E sabe-se lá Que qual vem será, mais, quais serão as próximas montanhas de Cláudia Rossi. E o Elas na Proteção foi idealizado por Alexandre Guzmão, da revista Proteção, para trazer representatividade, para trazer estatística. Vamos tirar do invisível aquelas mulheres que foram emblemáticas, que estão na formação, no ideário, na lei, nos primeiros passos. E você, claro, topo da lista. E como representatividade de mulheres, a gente queria chamar o último quadro para encerrar, para despedir, que é o quadro Ela Me Inspira. Vamos puxar a vinheta com muito cuidado, que esse é o momento final da nossa conversa. Falei para vocês, tem muita mulher bacana, né? Tem muita mulher que olha, eu poderia dizer daquelas que me precederam e as que sucederam, né? Então, eu acho que eu estou diante de uma pessoa que eu tenho muito carinho, que eu tenho muita honra de ter conhecido muito jovenzinha e que, olha que curioso, ela me inspira. Né? Ela me inspira, ela me renova, ela me impulsiona. Então, Fabi, pode ter certeza que você é uma dessas pessoas. E que vieram antes de mim, eu preciso dedicar a Cláudia Bahia, que é uma mulher porreta. Pensa numa mulher que, determinada, ela monta no carnaval, ela faz o bloco eu não vou lembrar o nome, bloco do bem, ela leva os fisioterapeutas para a rua, ela é professora universitária. Quando surgiu a ergonomia aqui em São Paulo, ela já, vamos levar a ergonomia para a Bahia, montou curso, tudo que é de atualização, tá ela lá. Ela tem mais idade do que eu, e é uma vitalidade, é dinâmica, é visionária. Então, assim, são pessoas que me inspiram. Porque eu olho e falo, caramba, quando eu crescer eu quero ser assim. Ou então, quando eu vejo a Fabi, eu falo, que menina que me inspira. Né? E a gente tem muitas outras, mas eu gostaria de dedicar a essas duas. Ai, mentira, Fabi. Para, Fabi, não vamos ser um podcast da chorona. Ai, meu Deus, Toda vez a gente chora, quando não é você, sou eu, quando não são nós duas, Nossa, coloca um lacinho nesse presente. Né? Minha amada mestra, amiga, honra maior não há. Para a revista Proteção, você é muito importante. Para ergonomistas no Brasil, fora, você é muito importante. Obrigada por esse presente de deixarmos registrado na história parte da sua história até o presente. Que tenhamos muitos e muitos capítulos. Muito obrigada por ter vindo, né, Carol? Com certeza, a tua presença aqui iluminou a gente com a tua vitalidade, Obrigada. Com a tua sabedoria, a tua maturidade, com as tuas histórias incríveis, que você não contou nem um terço delas aqui, já me deixou, né, de boca aberta. Mas eu te agradeço muito a tua presença. Vamos ver se você volta de novo. Acho que a mulherada toda tem que pôr tempo. A gente fala muito. Mas eu quero ir na escalada. Na escalada. Até avisando vocês que estão nos assistindo, Carolzinha está querendo lançar a escalada grupal do Elas na Proteção. Vai ter. Um grupo de mulheres, 40 mulheres. Meu Você entra em Deus. contato com a revista Proteção. Deixa no comentário o seu interesse. Eu que quero Carolzinha escalar. está querendo fazer um retiro de 3 dias. Porque éramos de 40 minutos podcast, a gente já chegou a fazer de 2 horas e estamos dando trabalho para Alexandre e toda a galera que ajuda na edição. Querida, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Que prazer. Prazer, foi bem todo legal. nosso. Bem legal. Todo Obrigada, nosso, meninas. Que querida. E para vocês que nos assistiram, toda quinta-feira, meio-dia, sai um episódio novinho, quentinho, extremamente selecionado e querido do Elas na Proteção. Tivemos a grande honra de ter ela, Cláudia Namur Rossi. Procurem,
sigam, chamem para um café. Claro, uma agenda extrema. Pode ser daqui a um ano, né? Mas já que você dá a sorte de ser parecido com um dos filhos dela. Né? Nascer no mesmo dia. Pular essa agenda, mas siga, que é uma pessoa extraordinária. Nós, do Elas na Proteção, da revista Proteção, dos estúdios da Animaseg, saudamos vocês e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.